Bom dia para todo mundo. Vocês estão bem? Bom? Então tá bom. Satisfação estar aqui novamente. Da mesma forma, desejo um feliz 2026, um ano novo cheio de paz, de saúde e cheio daquilo que a gente carrega como benefício de ter o privilégio de conhecer os ensinamentos de Jesus, que a gente tenha a mente e o coração aberto para poder exemplificar aquilo que Ele deixou para cada um de nós como um caminho para a nossa vida, para uma vida cheia de paz, para uma vida de realização de metas. O tema de hoje é a aceitação. E eu começo esse tema explicando que a nossa mente, ela tem uma parte chamada consciente, que é a parte onde nós vivenciamos um estado de atenção. E nós temos um depositório na nossa mente de todas as experiências vividas, questões e aprendizados que, mesmo sem a gente perceber, afetam o nosso comportamento, os nossos sentimentos e são capazes até de modular os nossos pensamentos. Essa área chamada inconsciente, ela não trabalha com uma linguagem lógica e racional. Ela trabalha com uma linguagem simbólica, metafórica, uma linguagem figurativa. É justamente o inconsciente que é responsável pela produção dos sonhos que todas as noites nós temos. Diante dessa realidade, o ser humano intuitivamente, mesmo primitivo, ele já se utilizava de um recurso para poder oferecer um tipo de ensinamento que pudesse ser formador de um padrão de comportamento positivo para os seus semelhantes. O ser humano primitivo, ele transmitia conhecimentos, regras, normas, através dos seus mitos, que eram histórias que tinham uma moral por detrás. Jesus, dando continuidade a esses mitos, se aproveita das parábolas. As parábolas de Jesus, elas são pequenas histórias que ultrapassam a compreensão do nosso consciente e elas se registram no nosso inconsciente de uma forma profunda e transformadora e com uma capacidade de alguma forma, interferir positivamente na nossa jornada aqui na Terra. Mais adiante, nós temos as fábulas, vários autores que, através de pequenas histórias, transmitem morais, valores positivos para pautar a nossa vida. Hoje eu trago uma fábula de um francês chamado La Fontaine, que ilustra a questão da assertividade. E trago essa fábula justamente pela característica desse tipo de comunicação, que é atravessar o nosso consciente e gerar um registro mais profundo na nossa mente, modificando o nosso comportamento. A história é uma história simples de dois sapos que eram amigos, que viviam na floresta caminhando, se alimentando, passeando, tendo uma vida natural e simples de sapos. E num determinado dia em especial, eles atravessam o quintal de uma casa e encontram uma porta semiaberta. Como era final de tarde, crepúsculo, eles adentram esse lugar que estava vazio e, como todos os sapos, eles estavam ali sapeando de forma curiosa, encontraram um balde
de alumínio bem grande e, com a curiosidade natural dos sapos, decidiram pular para dentro para ver o que havia lá dentro. A surpresa é que o balde estava repleto de leite, o leite recém-tirado ali da vaca da propriedade. Esses 2 sapos que ali adentraram, diante daquela condição, percebendo a enrascada que tinham se metido, tiveram posturas diferentes de acordo com características pessoais. Um dos sapos, mais jovem, mais imaturo, se vendo numa condição de risco, tentou escalar as bordas do balde. Um balde de alumínio liso, engordurado pelo leite recém-tirado da vaca, impossibilitava ele se agarrar, e ele caía e afundava novamente. Percebendo a impossibilidade de sair dali, entra em desespero e começa a se debater. Revoltado com a situação, ele começa a reclamar, a esbravejar, de uma forma atabalhoada ali, sem planejamento nenhum, tentando sobreviver e não se afogar no leite. Por outro lado, seu companheiro, um pouco mais velho, não tendo tantas competências de vigor e força física, na hora que caiu ali e percebeu que aquele balde de leite era uma armadilha, tentou manter a calma e a serenidade, tentou avaliar a situação e, percebendo que não havia nada que tivesse dentro do controle dele para ser feito, para ele sair dessa situação, através da aceitação, ele manteve a calma, tentou encher o seu peito de ar para economizar o máximo de energia, afinal ele não sabia se e quando poderia ser resgatado. E com isso, ele se manteve ali, boiando no leite, enquanto seu companheiro se debatendo, alternava entre respirar e afundar no leite. As horas da noite se passaram e, no raiar do dia, a dona da residência adentra a cozinha e a primeira coisa que ela vai fazer é pegar o balde de leite para poder colocar sobre o fogão de lenha, para poder ferver o leite e utilizar ele da forma que ela sempre utilizava. A hora que ela pega, ela vê que o balde tinha 2 intrusos, 2 sapos, um vivo e um morto. Não é difícil imaginar qual é o sapo morto. O sapo morto é o sapo jovem que se desesperou, se revoltou e morreu afogado. O sapo que sobreviveu é aquele que manteve a calma, a serenidade, que conseguiu manter uma postura de resolução e foi resgatado, tendo ainda como benefício involuntário o auxílio do seu amigo recém-desencarnado, que de tanto se debater, acabou contribuindo para que uma camada de leite superior, de tanto ele se debater, se transformasse em manteiga. Essa historinha, essa historinha, ela fala muito sobre a nossa vida, sobre a nossa postura de enfrentamento diante das dificuldades naturais que nós atraímos sendo espíritos encarnados. O motivo da nossa encarnação aqui, a utilização de um corpo material, é a de a gente vivenciar situações do cotidiano, boas ou ruins, prazerosas ou dolorosas, e através da nossa escolha,
adquirir conhecimento e evolução para que a gente se torne, a cada escolha, alguém mais sábio, mais evoluído, mais iluminado. Sendo que um acerto me traz aprendizado e o erro e a dor me traz um aprendizado mais fortemente registrado. Afinal, a dor é uma professora mais eficiente do que o amor. Diante dessa realidade, nós, naturalmente, todos vivenciamos situações de perda na nossa vida. A questão não é o que a gente passa, mas a forma como a gente passa. Diante de uma perda, eu posso me desesperar e me revoltar, eu posso me debater, eu posso gastar uma energia tremenda e transformar aquele problema que me traz inevitavelmente uma dor num sofrimento desnecessário, que pode até me levar à vida à semelhança do sapo da história. Por outro lado, diante de uma situação de perda, eu posso, a partir do entendimento que a doutrina espírita me oferece, ter uma visão mais clara e lidar de forma mais tranquila e serena, utilizando-se da aceitação da natureza dessa condição e colocando em prática os recursos que todos nós já temos em potencial para poder superar essa adversidade e sair dela mais forte e mais evoluído. Diante de situações difíceis, nós costumamos ter padrões de revolta ou padrões de aceitação. De acordo com a minha experiência profissional, num consultório de psicologia, eu posso dizer para vocês, eu elenquei aqui nesse papelzinho, os maiores motivos pelos quais as pessoas transformam uma vivência em ressentimento e revolta. Uma grande parte das pessoas vem procurar auxílio psicológico porque diante de uma doença física dela própria ou de alguém que ela ama, em vez dela ter o entendimento, a aceitação e o enfrentamento com fé e com força, ela manifesta ressentimento e revolta. E aquilo que já é difícil passa a ser mais difícil. Outras pessoas, diante de uma perda financeira, uma dificuldade material de dinheiro, elas acabam da mesma forma manifestando ressentimento, revolta, desespero, ficam se debatendo, gastando energia e tirando de si a possibilidade de enxergar uma luz da qual vai extrair a solução para sair dessa condição. Tem muita gente que manifesta ressentimento e revolta por términos de relações amorosas, outros por ofensas, diante de uma pessoa que venha quebrar uma expectativa ou venha mexer no meu ego negativamente. Não é incomum a pessoa se revoltar e alimentar ressentimento e um gasto de energia grande. Outras pessoas alimentam ressentimento e revolta por relacionamentos familiares, outras porque contrariedades não são suportadas, porque existe a cada dia que passa um enfraquecimento da nossa capacidade de enfrentamento de projeções e de expectativas.
Nós chamamos isso na psicologia de baixa tolerância à frustração. Quando qualquer coisinha acontece fora da minha vontade, não é incomum, em vez de eu ter um enfrentamento maduro, eu dar um chilique, encher de reclamação, transformar a minha vida e de quem está perto no inferno e abrir mão da paz e do equilíbrio necessário para a superação dessa realidade. O que o Espiritismo nos ensina? O Espiritismo nos ensina que diante das situações da vida, nós podemos classificar as vivências em dois grandes grupos. Existem coisas que estão dentro do meu controle e existem coisas que estão fora do meu controle. Aquilo que está dentro do meu controle, diante de um problema, uma doença, um rompimento, uma dificuldade financeira, uma frustração, um ressentimento, uma mágoa, o que eu puder fazer, cabe a mim tirar o bumbum da cadeira, arregaçar as mangas e fazer a minha parte para a solução do problema. A partir do momento que eu emitir o esforço necessário em energia para resolver aquilo que está me afligindo, a minha parte já está feita. Só que, como eu disse a vocês, as coisas se dividem em coisas que eu posso controlar e coisas que eu não posso. Existe uma quantidade muito grande de pessoas que, diante das coisas que não estão dentro do controle delas, tal qual o sapo jovem, elas entram em desespero e acabam se debatendo, gastando energia e se matando. O Espiritismo nos ensina que, diante das situações que estão fora do meu controle, a minha escolha é mergulhar em ressentimento e revolta ou ter fé e aceitação que tudo que acontece tem um propósito, que tudo que acontece tem uma finalidade, e essa finalidade é sempre uma finalidade construtiva e positiva. Os princípios do Espiritismo kardecista são muito claros. Eles explicam que todos os problemas que eu vivencio, todas as perdas, elas não são vivenciadas para que eu venha a desfrutar de sofrimento. Todos os problemas e perdas, eles não vêm para que eu pague dívidas do passado. Todos os problemas e perdas que eu vivencio, eu, alma, atraio inconscientemente para poder exercitar as qualidades e virtudes que eu já tenho ou para aprender qualidades e virtudes novas que eu ainda não tenho. Todo tipo de vivência, de acordo com a lei de amor e misericórdia de Deus, ela é construtiva, nunca vai ser punitiva. E aí, muitas pessoas que me escutam e que têm uma vivência maior do kardecismo podem falar: ah, mas e as expiações do passado? As expiações do passado não são punições para que você reequilibre a balança da justiça a partir do sofrimento, porque isso é uma coisa que foi abolida a partir da vinda de Jesus na terra. Se antigamente existia a lei de Talião, aonde nós pagávamos o mal com o mal, a dor com o dor, a partir da vinda de Jesus, nós aprendemos que Deus é amor e tudo aquilo que foi cometido de erro pode ser pago através do trabalho da caridade e do amor, através da lei da misericórdia. E para ilustrar isso, gosto de trazer um exemplo que é extremamente didático. O sujeito reencarnou na Europa
durante a Segunda Guerra Mundial e foi convocado como um soldado da artilharia. Infelizmente, no cumprimento do seu dever de soldado, ele acabou matando 30 soldados inimigos nazistas. Esse sujeito guarda dentro da sua consciência essa vivência ofensiva à lei da vida, de acordo com uma interpretação errônea da lei da ação e reação e do espiritismo. Esse sujeito precisaria reencarnar 30 vezes e morrer de tiro cada uma delas para poder, por expiação, acertar as contas com a lei da justiça e com a sua consciência. Faz sentido isso? Óbvio que não. A lei do amor e da misericórdia dá a oportunidade desse sujeito reencarnar e, através do seu esforço e trabalho, se formar como enfermeiro e trabalhar numa comunidade pobre e salvando a vida de 30 pessoas, ele teria a dívida que ele carrega com a sua própria consciência quitada através do amor e misericórdia. Está claro isso, pessoal? Então, quando a gente está vivendo uma doença, uma perda financeira, uma perda romântica, a perda de um ente querido, uma depressão, um sentimento de culpa, uma obsessão espiritual, a primeira coisa que o cérebro, a partir de uma compreensão limitada do kardecismo, faz é: o que será que eu fiz de errado para estar pagando nessa vida através desse sofrimento? Você não está pagando nada com o sofrimento. Você atraiu essa vivência para que, através dos seus recursos e qualidades, você supere isso e aprenda. Dificuldades, dores, perdas e doenças são educativas, nunca punitivas. Está bem claro isso? Mais uma para terminar aqui. O sujeito, numa vida passada, tinha um amor muito grande pela sua égua. Ele passou 30 anos cuidando desse cavalo, passeando, trabalhando com ele. E num determinado momento, essa égua quebrou a pata. Ele, numa atitude de misericórdia e amor, com os recursos intelectuais que ele tinha, naquele lugar e naquele momento, achou por bem sacrificar aquele animal. E ele fez isso. Então, na próxima vida dele, para pagar esse karma, ele vai ter que morrer de coice de mula? Não faz sentido, não é verdade? Na próxima vida dele, o que ele vai fazer? Ele vai ser voluntário de uma ONG que castra animaizinhos de rua. Está pago, não está? Através do amor. Então, um entendimento muito claro do porquê as coisas acontecem na nossa vida não é para o nosso sofrimento, não é para o pagamento de dívidas, é exclusivamente para o aprendizado. Mas quem determina esse aprendizado? A sua própria alma, centelha de Deus, portadora de uma inteligência e perfeição, que determina que você atrai exatamente a dificuldade, exatamente na hora, exatamente com os recursos que você tem para aprender o que você precisa. Existe uma inteligência infinita por trás de tudo o que acontece. E além do primeiro entendimento, que eu não atraio por sofrimento, atraio para aprender e evoluir, o segundo ensinamento kardecista é: eu só atraio um problema se eu já tiver todos os recursos necessários para poder superar eles. Deus e a vida funcionam através de leis perfeitas e equilibradas, igualitárias para todos nós. Seria injusto eu atrair uma doença, um problema, uma dor, se eu não tivesse a capacidade de superar
de aprender e de evoluir com ela. Imagina que você é um aluno da 5ª série do ensino fundamental. Você passou o ano inteiro prestando atenção na professora, lendo os livros que lhe foram sugeridos, fazendo a tarefa na escola e em casa. Quando chega no final do ano, o que essa professora justa vai fazer para que você seja aprovado para o 6º ano? Ela vai te dar uma prova de acordo com aquilo que você aprendeu. Da mesma forma é a vida, é Deus, são as leis universais. Uma professora nunca daria a prova do 6º ano para um aluno do 5º ano, porque ela sabe que ele iria reprovar e só teria como finalidade humilhar esse aluno. Deus, na infinita sabedoria das leis que regem a nossa vida, nunca permite que você atraia um problema, uma dificuldade, acima dos recursos que você já tem, mas que você pode não reconhecer, mas na hora que você aplica o conhecimento espírita de aceitação e enfrentamento, você vai ver que a qualidade está lá dentro, que era só arregaçar a manga e ir para frente. Diante de um problema que muitas vezes lhe apresenta metaforicamente como uma parede de pedra intransponível, na verdade essa parede tem exatamente a altura da sua mão esticada. É só você esticar os braços, segurar no alto da parede e fazer força para superar ela. Esse é o sentido. E esse ensinamento ele se ilustra através de um ditado popular: não cai sequer uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus e da sabedoria e permissão de Deus. Nunca eu vou atrair nada na minha vida que eu já não seja capaz de superar. Ninguém recebe uma cruz mais pesada que pode carregar. Percebam, nós já trazemos essa sabedoria, falta só colocar ela em português claro. E através, muitas vezes, da historinha de 2 sapinhos, isso transpassa o nosso consciente e chega a se registrar intensamente no nosso inconsciente. E a partir de agora, o que vier a acontecer em 2026, pode ter sempre 2 caminhos. O caminho da revolta, do gasto de energia, ou o caminho da aceitação e da superação. Essa metáfora, ela é anterior ao kardecismo. Ela data de 500 anos antes de Cristo. Ela vem da Índia, através do budismo, que fala que o entendimento de viver a vida é tal qual você mergulhar em um rio. Se você tiver o entendimento de qual é o curso desse rio, da onde ele vem para onde ele vai, isso determina como a sua vida vai transcorrer. Você entra no rio sabendo da onde ele vem para onde ele vai, oferece para você a possibilidade de você nadar a favor da correnteza. E se você nadar a favor da correnteza, através da aceitação e do esforço, você vai gastar pouca energia e vai longe, evolui, caminha. Por outro lado, se você não souber qual é o curso do rio, você entrando no rio, você corre o risco de nadar contra a correnteza, gastar uma energia danada, não sair do lugar e às vezes até morrer afogado. A doutrina espírita, através da sua codificação, especialmente o Livro dos Espíritos, traz na filosofia conhecimentos de espíritos evoluídos de quais são as leis
as regras que regem a nossa vida no micro, que regem a nossa existência no universo, no macro. O estudo do Livro dos Espíritos abre a nossa cabeça, trazendo entendimento e luz para que eu nade a favor da correnteza, não contrário à correnteza. Outro conhecimento importante que o Espiritismo nos traz é que ninguém esteve ou estará sozinho diante dos enfrentamentos da vida. Todos nós compartilhamos de companhias espirituais, a começar do nosso protetor pessoal, popularmente conhecido como anjo da guarda, um espírito amigo de múltiplas encarnações passadas, que antes de eu vir aqui para a Terra, fechou um compromisso comigo, que estaria do meu lado, me fortalecendo no enfrentamento das dificuldades e me iluminando para que eu pudesse enxergar na escuridão a luz necessária para saber em que direção eu vou caminhar. Fora isso, espíritos familiares, espíritos amigos, espíritos mentores do centro espírita que eu frequento, todos eles estão próximos a mim, mas tal qual os dois sapos dentro do balde de leite, uma pessoa imatura diante de uma dificuldade, com ressentimento e revolta, ela abala a sua vibração espiritual, ela acelera o seu pensamento, ela desequilibra o seu emocional, se colocando numa frequência que não permite o auxílio desses auxiliares invisíveis. Por outro lado, tal qual o sapo mais maduro, uma atitude consciente de aceitação, de fé, permite o apaziguamento do coração e a aquietação da mente, especialmente através da prece, para eu poder ouvir as boas intuições que esses amigos espirituais me oferecem, para enfrentar da melhor forma possível, fazer as melhores escolhas e ainda por cima receber a força necessária para poder superar essa adversidade. Beleza? O Espiritismo também traz mais um ensinamento extremamente valoroso com relação às dificuldades e enfrentamentos. Imagina que em 2026 você está enfrentando um diagnóstico, uma doença e um tratamento. Imagina que em 2026 você está enfrentando uma separação amorosa. Imagina que em 2026 você está enfrentando um luto de uma pessoa querida. Imagina que em 2026 você está enfrentando um problema financeiro. Se você olhar muito de perto para esse problema, se você aproximar esse problema muito próximo ao seu campo de visão, tudo fica preto. O Espiritismo nos ensina a trabalhar a proporcionalidade. Dê um passo para trás, dê 2 passos para trás. Você vai ver que você viveu muitos anos sem ter esse problema. E depois de você superar esse problema, depois de você vencer essa adversidade, depois de você se fortalecer e se iluminar, evoluindo com esse problema, você vai viver tantos outros anos na trajetória da sua vida, que é do ponto onde você encarna até o ponto que você desencarna.
Hoje você está vivendo um pontinho preto. Se for muito de perto, tudo é preto, desespero e revolta. Se eu der um passo para trás, a proporção daquilo que eu estou vivendo é menor. Só que eu, como espírita, tenho um benefício. Se eu não for espírita, a proporcionalidade me ajuda. Eu vivi 57 anos sem essa doença. Depois que eu me tratar e me curar, eu vou viver mais 25 ou 30 sem ela. Mas imagina um espírita que crê na imortalidade da alma. O que é esses meses que eu estou enfrentando essa doença, diante de todas as encarnações que eu passei, diante de todas as que eu tenho viver aqui lá pela frente? É simplesmente uma fração de segundo no tempo. É um entendimento que diminui o peso, que traz alívio, que traz e remete à ideia de que o tempo ele é relativo de acordo com a forma com que nós nos relacionamos com cada um dos eventos. A ideia da imortalidade da alma e da transitoriedade das situações favorece, porque diante de um problema eu posso estar me debatendo, reclamando, me desesperando, dando um chilique tal qual uma criança de 5 anos que não tem exatamente aquilo que ela queria, do jeito que ela queria e na hora que ela queria. Ou eu posso afirmar em voz alta que esse problema é temporário, que tudo na vida passa, que muitas outras coisas já passaram, eu superei, e isso eu também vou superar. E essa afirmação é uma afirmação de resiliência, resignação, que favorece a sintonia espiritual mais elevada, o apoio e o auxílio dos espíritos mais elevados. Eu queria propor para vocês um pequeno exercício. Vamos todo mundo fechar os olhos e fazer uma brincadeira. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine que você está nesse domingo ensolarado, de pé num jardim muito bonito, descalço. Procure sentir os seus pés tocando o chão, a grama, o vento que bate no seu rosto, o calor do sol no seu corpo. Respira fundo e sinta o cheiro da natureza, das plantas. Procure escutar o barulho do vento nas folhas, o canto dos pássaros. Ao longe você vê, mais acima, o céu azul, um sol forte despontando nessa manhã, nuvens brancas. Diante dessa realidade, você pode afirmar para você mesmo, com bastante determinação: eu aceito o chão firme sobre os meus pés, eu aceito a grama fresca, eu aceito as árvores, as folhagens, eu aceito a natureza do sol quente, eu aceito o azul do céu da forma que ele é, eu aceito essas nuvens que podem se juntar e derramar a chuva abençoada no final da tarde
que vai molhar a terra, as plantas e trazer um frescor para esse domingo de verão. Da mesma forma que eu aceito tudo isso, eu aceito a minha vida como ela é. Eu aceito o meu corpo e a saúde. Eu aceito a minha família. Eu aceito os meus amigos. Eu aceito cada problema que eu enfrento. Eu aceito as dificuldades e os benefícios do meu trabalho. Eu aceito as minhas companhias espirituais de acordo com a minha sintonia. Eu aceito tudo aquilo que Deus, através da sua misericórdia, permite chegar através das leis perfeitas e imutáveis até mim. E eu me proponho, a partir de agora, a não me ressentir, não me revoltar, ter a serenidade, a fé, o entendimento de que o amor de Deus é maior que tudo e tudo só acontece pelo amor. Agradeço de coração a minha vida, esse momento, as experiências que vão ser vividas esse ano. E agradeço especialmente a espiritualidade, que sempre me acompanhou, me acompanha e me acompanhará nessa jornada. Que assim seja. Um bom domingo a todos.